Olá e bem-vindos a mais uma edição do London Direct. Os mercados estão tentando descobrir qual será a mínima para o preço do petróleo. E nosso entrevistado de hoje para uma análise do assunto é George Slavov, da Marex Spectrum. Quais foram as causas dessa queda drástica do preço do petróleo? Eu gosto de citar pelo menos 4 grandes fatores. O primeiro é o aumento da eficiência energética de várias grandes economias em todo o mundo, como os Estados Unidos, a União Europeia, até mesmo a China, que está indo muito bem nesse quesito. Atualmente, menos petróleo é usado para se alcançar a mesma quantia do PIB, quando comparamos com os últimos 5 ou 10 anos. When we compare that to the last 5 or 10 years ago. So that's one of the reasons. Outra razão é a desaceleração da economia mundial. Os Estados Unidos são a grande exceção. A economia americana está indo muito bem quando comparada com o resto do mundo. No entanto, isso não está tendo um impacto significativo sobre a demanda por petróleo, porque os Estados Unidos conseguiram reduzir significativamente sua dependência do petróleo importado nos últimos anos. Na verdade, os Estados Unidos aumentaram suas exportações de petróleo, especialmente no segundo e terceiro trimestres de 2014. Mas o timing é muito peculiar, e foi exatamente quando o preço do petróleo começou a despencar. E por último, mas não menos importante, é o valor do dólar. Um dólar forte tem influência negativa sobre os preços das commodities, pois diminui o poder de compra dos consumidores de petróleo no mundo, com exceção dos Estados Unidos, naturalmente. Ao mesmo tempo, um dólar forte incentiva uma produção contínua de petróleo, o que obviamente aumenta a oferta em um mercado já suprido. A grande pergunta é: qual será a mínima para esse preço? A Business Insider publicou um artigo na semana passada dizendo que o preço poderia cair para até $20 o barril. $40 já está sendo considerado. Será que $50 é o nível mágico? Quando procuramos por uma referência, devemos sempre considerar os custos de produção de um barril. No momento, o barril custa 50, que é mais ou menos onde estamos. Então, 23 ou 24% da capacidade de produção mundial de petróleo cru não gera lucro. Se o preço do petróleo cair para $40, isso significará que cerca da metade da capacidade mundial de produção total de petróleo não será lucrativa. Em outras palavras, nos próximos meses, os produtores alcançarão o alto da curva de custo e começarão a reduzir a produção. Quanto mais baixo o preço ficar, mais forte será a recuperação. E já notamos sinais disso. A Rússia, por exemplo, reduziu as exportações no quarto trimestre de 2014 em 4,5% ante o ano anterior. Reduced exports in the fourth quarter of 2014 year-on-year basis by 4.5%. A OPEP, excluindo o Iraque, reduziu a produção em 3,5% no último trimestre do ano passado. Os países da OPEP são considerados os principais responsáveis pelo excesso de oferta no momento, principalmente a Arábia Saudita. O que está por trás desse movimento dos sauditas?
Esta é uma pergunta muito complexa. Eu não tenho certeza se tenho informações necessárias para responder. Você acredita que eles estejam contentes em ver que o preço baixo pode representar dificuldades para os produtores de shale? Os produtores de shale são apenas uma fração dos produtores de alto custo. Por isso, se estiverem tentando dificultar a produção de petróleo shale, especificamente nos Estados Unidos, a tentativa será frustrada. Alguns produtores de petróleo muito maiores estão em níveis mais altos na curva de custo de produção. Para citar alguns, o Brasil, o México e as areias betuminosas do Canadá. Nesse sentido, o petróleo shale representa apenas uma pequena parte desses 23% a 50% da capacidade não lucrativa. E para terminar, qual é a sua expectativa para os preços do petróleo em dezembro de 2015? Nós acreditamos que estamos muito perto de uma mínima para preço no mercado de petróleo cru. Nesse sentido, acredito que veremos preços mais altos em relação aos atuais, no segundo semestre de 2015. Você poderia nos dar um valor mais preciso? Será que voltaremos à marca de $100 por barril? Não, eu duvido que este seja o caso. Isso é tudo por hoje, mas continuem conectados à Dukascop TV para mais entrevistas e análises. Até mais!